Hoje eu vou te dar 3 dicas que vão ser úteis para você fazer contratos mais efetivos e mais seguros. O primeiro deles é sobre as assinaturas. Muita gente pensa que quando você assina um contrato, o reconhecimento de firma é a parte mais importante. Então a pessoa assina um contrato, vai para o cartório e sai todo feliz achando que está bem protegido. O que acontece é que se você precisar executar aquele contrato na justiça por algum motivo, o reconhecimento de firma é muito menos importante do que você colocar 2 testemunhas assinando aquele contrato no momento da assinatura. Então, na verdade, eu tenho um verdadeiro trauma. É muito mais importante você colocar as 2 testemunhas do que o reconhecimento de firma. A menos que, a única exceção para isso que eu estou te dizendo é se você fizer assinatura eletrônica, que tem uma lei recente, de mais ou menos uns 6 meses atrás, que se você fizer a assinatura eletrônica do contrato, você terá dispensado a posição da assinatura de 2 testemunhas para que aquele contrato seja um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? Se você reconhece firma e não reconhece testemunha, e ele não é um contrato, um título executivo extrajudicial, portanto, se você precisar executar aquilo na justiça, você vai ter que passar pela fase de conhecimento do processo. Então você não vai direto para a execução. Se você coloca as 2 testemunhas, ou se faz a assinatura correta, você entra com um processo muito mais rápido, que é o processo já de execução, como se fosse um cheque. Então a pessoa vai ser excitada para pagar ou para cumprir no prazo de 3 dias úteis e com matérias de defesa bem reduzidas. A segunda dica que eu tenho, que é muito importante da gente colocar no contrato, que costumam ser desrespeitadas pelas pessoas, não costumam dar muita atenção, é a questão dos considerandos. Eu considero a parte dos considerandos uma das partes mais importantes dentro de um contrato, porque você define qual era o contexto no momento da assinatura daquele contrato. E muitas vezes isso é decisivo para você estabelecer como é que tal cláusula vai ser interpretada, ou como é que você resolve determinada lacuna, determinado ponto que não foi resolvido naquele contrato. Então acho que é muito importante você colocar a exaustão, o máximo de detalhes sobre os considerandos, o momento que está sendo assinado, qual a perspectiva que você tem de futuro daquele contrato, o que você levou em consideração, o que você aceitou da outra parte, o que você não aceitou da outra parte, o que você sabe da outra parte. Nos considerandos, isso vai ajudar muito. Se em algum momento você tiver um problema, vai ajudar muito a você levar o contrato para onde você quer, se em algum momento acontecer alguma divergência em relação a ele. Luiz, o que são os considerandos? Cara, então, nem todos os contratos têm os considerandos, né? Mas normalmente ela está na parte superior do contrato, costuma estar entre a qualificação, onde as pessoas colocam o nome, endereço e documentos, e as cláusulas do contrato mesmo, e é uma região que você costuma colocar exatamente esse contexto. Então, você coloca livremente, na verdade todo contrato tem uma liberdade muito grande sobre como escrever, e ali, naquele espaço, você vai descrever o contexto do momento da assinatura. Os considerandos é aquela região. Normalmente a gente até coloca assim, considerando, aí coloca, todos começam com o quê? Você já deve ter visto isso muito em contrato. Então você coloca, considerando o quê? Considerando que é isso, considerando que é aquilo. E aí você coloca o máximo de contexto que você puder, pode fazer um desenho, pode colocar uma fotografia, tudo que você colocar para ajudar a identificar o momento da assinatura do contrato pode ser que seja útil na interpretação desse contrato em eventual divergência que você tiver. Beleza. O terceiro ponto que eu acho importante e que eu tenho visto contratos muito mal escritos em relação a isso, é sobre a cláusula resolutiva. Você sabe o que é a cláusula resolutiva? A cláusula resolutiva está nos artigos 474 e 475 do Código Civil. Essa cláusula é uma espécie de uma saída do contrato, um jeito de resolver o contrato, um jeito de acabar com aquele contrato, seja por inadimplência, seja por descumprimento de alguma cláusula. Quando você coloca a cláusula resolutiva expressa, o código diz que, caso configuradas as características que você definiu que ensejam a resolução, você não precisa de ir para a justiça para que aquele contrato se extinga. Então, muitas vezes as pessoas acham, assinam um contrato, é uma compra e venda. E aí você tem 60 meses para pagar. Acaba acontecendo muito. Vamos dizer que sejam 24 meses para pagar. Aí a pessoa está inadimplente por 3 meses, a pessoa acha que pode rescindir o contrato automaticamente. Se você não tiver a cláusula resolutiva expressa, é possível que você tenha dificuldades para resolver esse contrato. Se a parte contrária se opuser a isso, você pode ter que ir para a justiça para fazer a rescisão judicialmente. Então, esses são 3 pontos que eu acho que vale muito a pena a gente observar dentro de um contrato. Eu vou trazer mais nos próximos vídeos que a gente vai gravando, vou trazer outros pontos importantes para ajudar os seus contratos a ficarem mais seguros e mais efetivos. Mas essas três observações são muito importantes e podem evitar problema, e eu já vi a falta de observância de um desses assuntos gerar problema para algum cliente. Então, eu falei da forma de assinatura, considero as 2 testemunhas mais importantes do que o reconhecimento em firma. A alternativa a isso é a assinatura digital, por causa de uma lei muito recente. Também recomendo que a gente observe muito os considerandos, então contextualiza ao máximo o contrato da situação naquele momento que a gente assinou e esteja atento à cláusula resolutiva. Ela é muito importante e pode te ajudar a sair de uma situação contratual que nem sempre
é tão óbvia de sair quanto a gente imagina. Se você gostou, curte aí esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que faz sentido, se inscreve aí no nosso canal e deixa qualquer comentário, participa, ajuda a gente a melhorar a qualidade do conteúdo.